Meus queridos, vamos mostrar um pouco da Jerusalém do século I e Jerusalém do século 21. Aqui estamos vendo a Jerusalém do século 21, né? Estamos aqui vendo as suas proximidades, né? Toda a região. Aqui tem logo acima tem a fortaleza de Davi, né? Aqui embaixo ficava, cadê aqui? Jerusalém teve origem sobre essa pequena colina que Davi conquistou dos jebuseus, a um alicerce de pedra encontrada na cidade que se acredita ter sustentado a casa de Davi, onde o rei viveu. Pecou com aqui, amados, achados mais importantes. Então aqui para você ver um provável lugar onde, né, eles afirmam ser o local onde estava aí, né, a casa de Davi. Vamos voltar um pouco, vamos dar um giro, dar um afastamento. Um lugar bonito hoje, né, atualmente, né, todo reformado. E vamos para outra parte. Vamos voltar. Muro, vamos terminar aquela leitura lá que faltou um pouco da leitura no final, né? Aqui, ó. Davi, onde o rei viveu, pecou com Betseba, e onde Salomão foi criado. Acima da casa de Davi havia um lugar que obrigava a Arca da Aliança até a construção do templo. Cemitério. Panorama de Jerusalém a partir do Monte das Oliveiras. Vale do Cedron. Vista da Porta Dourada e do Muro Leste a partir de Cedron. Porta de Damasco. A Porta de Damasco, porta norte da cidade velha de Jerusalém. Igreja do Santo Sepulcro, Calvário e sepulcro tradicionais de Jesus. Então fica aqui nessa região. Vamos dar uma olhadinha. Interior do sepulcro. Cúpula da catedral. Chave da igreja. Pedra da unção. Rocha do Calvário. Santo Sepulcro. Interior do sepulcro. Vamos entrar. Interior do sepulcro. Entrada da tumba. Tumba de Cristo. Descendo através dessa passagem há uma pequena sala na qual há um grande laje de rocha que pertence à tradicional tumba de Cristo. A tumba é coberta com uma tampa de mármore, diante da qual muitos peregrinos se ajoelham para honrar o lugar. A tumba fica localizada no centro da rotunda. Tá meio difícil de ler ali, né? Construída com tomo dela. Rocha do Calvário.
Vamos voltar para a antiga cidade. Não, a nova cidade. Aqui é a nova, a atual cidade de Jerusalém, do século 21. Coluna de Salomão, Vale do Cedron. Vamos até o Vale do Cedron. Essa é a região do Vale do Cedron. O escuro e profundo vale leste de Jerusalém sempre serviu de proteção contra os inimigos, porque eles não podiam atacar a cidade por baixo. Hoje, praticamente cheio, o ribeiro de Cedron passa ao sul da cidade de Davi e vai desembocar no Mar Morto. O vale é conhecido como lugar onde se jogava o entulho e as coisas impuras do templo durante as reformas de Ezequias e Josias. Os ídolos e altares foram jogados aqui. 2 Crônica 30:14 e 2 Reis 23:12. Enquanto o rei Asa queimou uma imagem de Acera que sua mãe havia feito, em 2 Crônicas, no capítulo 15, do versículo 16. 2 Crônica 15, 16. Então, era aqui no Vale do Cedron, onde se jogava as coisas impuras, os altares impuros, deuses que quebravam. Então, nessa região aqui. Jardim do atual Calvário. Fortaleza de Davi. Então veja que é uma cidade praticamente da época, uma cidade-estado dominado por um único povo, né? E essas fortalezas refere-se a essa questão. Veja que toda Jerusalém aqui, né, era cercada ao muro, de ponta a ponta cercada. A cidade ficava, né, atrás do muro, porque tinha muitas invasões na época. Aqui nós vamos ver vestígios de dois tanques do século. Aqui são os vestígios de 2 tanques, reservatórios de água da época, como eles reservavam a água, né? Dando um giro. Os bizantinos construíram uma igreja no topo de uma barragem. Veja que era no topo de uma barragem central que separava os tanques norte e sul dos tanques de Betesda, para celebrar o milagre de Jesus realizado ali. Vamos lá. Os bizantinos e os cruzados edificaram igreja por cima do histórico tanque onde Jesus realizou um milagre. Contudo, ambas as igrejas foram destruídas, restando apenas a fundação de algumas colunas ainda visível. Passeio virtual. Veja que estamos na
Jerusalém do século 21. Vamos, Praça do Muro Ocidental. O que restou do muro? Este muro de... Só um momento. Este muro arimo do monte do templo foi o que restou do segundo templo. O muro ocidental é o mais longo, 485 metros. É o mais perto do lugar onde o templo teria sido erguido por 2000 anos. Esse muro exposto e se tornou um símbolo do templo, bem como o lugar mais sagrado por causa de sua proximidade com o Santo dos Santos. Judeus de todo o mundo vêm a este lugar para lamentar a destruição do templo. Então veja que nesse local vem judeus aí de todo o mundo, né? Eles lamentam a destruição do templo, né? Eles vêm visitar a sua terra e aí eles ficam... por isso que é conhecido como Muro das Lamentações. Que eles lamentam a destruição do templo. E aqui é a área onde eles ficam, né? Vamos dar um giro. E os judeus, né? O pessoal vem de terras diferentes, né? Que saíram daí, alguns viajaram pelo mundo afora, mas sempre eles voltam aí, né? Para a lamentação da queda do templo, a qual é conhecido como Muro das Lamentações. Aqui está uma bandeira de Israel, no topo, né? Está uma bandeira de Israel. Vamos agora, né? Entramos aí um pouco na cidade aí de Jerusalém do século 21. E agora vamos para Jerusalém do século 1, como era antigamente, né? Nos vemos aí hoje, nos dias atuais, a Jerusalém do século 21. E agora, vamos dar uma olhadinha antes de nós sairmos, vamos dar uma olhadinha ali no Calvário, né? Característica do monte. Muitos acreditam ver as órbitas dos olhos e o formato de um nariz na face da rocha. Embora nos últimos 100 anos a montanha tenha passado por várias erosões, a sua aparência é muito distinta da que ela tinha há 2000 anos. Vamos dar um giro aqui. Essa aqui ela não gira, né? Aqui, esse monte fica perto da parte externa da porta externa, é a parte de fora da porta de Damasco, sendo esse lado do monte venerado por muitos como a verdadeira localização do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Esse monte foi identificado em 1884 como a melhor localização para o Calvário, em vez do Santo Sepulcro situado em local agitado, bem no centro da cidade velha. Aqui é o cemitério judeus. Aqui ficava o cemitério judeus. Muros da cidade.
Veja como é a Jerusalém do século 21. Estamos no Monte das Oliveiras. Veja que o Monte das Oliveiras ficava bem próximo, né? Estamos no Monte das Oliveiras, de onde se tem a melhor vista de Jerusalém. A cidade santa, construída há mais de 3.000 anos, testemunhando a história desde Abraão a Jesus. A cidade começou na pequena porção da colina oriental, sobre a qual a cidade moderna se assenta, e com a construção do templo no topo da colina. O Monte Moriá de Abraão, na Bíblia, também é chamado de Monte Sião. Então veja que aqui diz que o Monte Moriá é também chamado de Monte Sião. Estamos aí, né, como diz lá no início do texto, no Monte das Oliveiras, onde se tem a melhor vista de Jerusalém. Então ele tirou essa foto aí, essa imagem do Monte das Oliveiras, né? Glória a Deus. Fortaleza de Davi. Hoje a cidade está modernizada como todos, né? Do século 21. Sem mais nem menos, vamos partir agora para a Jerusalém do século 1. Entramos aí adentro da Jerusalém do século 21. Agora partiremos para Jerusalém do século 1. Vamos lá? Um passeio virtual com Claudiano Silva. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Entramos aí na Jerusalém do século 1. A cidade estava no auge da sua glória nos dias de Jesus, ostentando primorosa arquitetura romana. Veja que a arquitetura da época de Jerusalém era arquitetura romana. Ruas com colunas grandes, reservatórios de água e palácios. A ponto principal da cidade, a ponto principal da cidade era o templo. Herodes mudara a paisagem da cidade ao expandir o monte do templo. A sua impressionante arquitetura trazia fama e multidões à cidade. Essa foi Jerusalém que Jesus conheceu, coberta de esplendor. Veja que aqui é Jerusalém do século I, né? Onde Jesus viveu na época. Glória a Deus. Primeiro muro ocidental, vista do palácio de Herodes, né? Porta norte, área alternativa, imagem de perto do templo, pátio oeste dos gentios, acesso à porta tripla, escadaria e a porta dupla. Vamos